Gente, tá, a semana mal começou, viu? Mas já explodiu uma bomba daquelas no colo de Lula. E dessa vez é traição pesada, vindo de onde ele menos esperava. Uma grande autoridade russa, sim, um nome de peso, tá? Que simplesmente entregou o Lula de bandeja pro Trump. É isso mesmo. Mas vocês acham que acabou? Não. Maduro também resolveu aparecer. Sim, se manifestou publicamente o que ele disse, gente. Vocês vão ficar em choque. E segundo informações que eu apurei nos bastidores de Brasília, eles estão desesperados. Já estão falando que essa fala caiu como uma verdadeira bomba dentro do Planalto. Uma verdadeira tragédia para o PT e para a esquerda, tá? Só para vocês terem noção, tá um corre-corre, gritaria, telefone tocando sem parar. O clima é de pânico. Mas segura que ainda tem mais, tá? A próxima bomba vai cair direto, sabe no colo de quem? Sim, ele mesmo, Moraes, acaba de dar mais um tiro no próprio pé. E dessa vez, gente, é pior do que vocês imaginavam. E tem ligação direta com Donald Trump. E a gente já sabe, mexer com o Trump, que não está para brincadeira, é confusão na certa. E para vocês terem noção do tamanho da coisa, o próprio advogado de Trump até mesmo já se pronunciou. Gente, o que eu posso garantir é que a batata do ministro está assando, mas assando de verdade, a situação tá feia, tá? E como se isso não bastasse, não fosse suficiente, Brasília simplesmente não para. No momento em que eu estava preparando essas notícias para vocês, acabou de chegar mais uma fresquinha, uma bomba daquelas, viu? Uma notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa e que escancara o total desespero do governo Lula. Para vocês terem noção, gente, o desespero tá tão grande que já tem gente até cogitando retaliação contra Trump. É isso mesmo. Eles estão brincando com fogo, cutucando a onça com vara curta. E todos os detalhes, falas, os vídeos, tudo que tá por trás desses escândalos, você vai ver hoje no nosso editorial, que está especial no dia de hoje. Mas parem tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção, porque a cereja do bolo, gente, ainda tá para chegar. E ela realmente vai deixar vocês chocados depois que vocês verem a verdade por trás do que disse um aliado de Bolsonaro. Só não vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês de ninguém mais e ninguém menos do que Rodrigo Constantino. Ele que está no epicentro de tudo, o seu nome está sendo bem falado, resolveu se manifestar. E olhem o que ele disse. Mas antes, olhem o que disse Ana Paula Henkel sobre Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que vai chocar vocês. Eu acho que a pauta número 1 hoje deveria ser o impeachment do Lula, no Brasil todo. Acho que a gente deveria sair de São Paulo e tocar essa pauta do impeachment do Lula em todas as cidades do Brasil. O Brasil não aguenta mais um mês de Luiz Inácio Lula da Silva de aconchego com regimes totalitários nos sofás do mundo. Não dá mais. O Brasil tem laços comerciais, laços de amizade com países livres, com países que enaltecem e protegem as liberdades, sejam elas liberdades religiosas, liberdades econômicas, liberdades sociais, assim como inclusive está na primeira Constituição, na primeira emenda à Constituição americana. Esse Brasil que nós sabíamos que existia, mas que ficava escondido, né? Debaixo de ternos arrumados, de grife, debaixo de discursos pró-mercado, no Lula 1.0, depois no Lula 2.0, agora perdeu todas as máscaras. O Lula 3.0 agora saiu do armário, escancarou as portas do armário e declarou para o mundo, não apenas para os americanos, que ele gosta mesmo é de ditador, que ele é amigo de ditador,
assim como foi proibido que nós disséssemos em 2022. Urgente, Rodrigo Constantino diz que empresários brasileiros pensam em resultado de curto prazo e que é por isso que não estão pressionando o Congresso sobre Moraes. Turma, muitos de vocês estão sabendo que eu estou internado de novo. Eu tive uma crise, uma dor muito grande na sexta-feira, fui parar na emergência e aí agora já fui transferido aqui, estou em observação por outros desdobramentos ligados ao meu transplante de medula óssea. E eu fico sabendo que meu nome é arrastado uma vez mais para o noticiário político do Brasil. Eu acho que devia ser policial e não político, né? Porque Alexandre de Moraes, e para mim era coisa requentada, pediu dados, informações e sob multa de não sei quanto para o Rumble de minha pessoa. Eu não uso o Rumble faz tempo, eu uso Locals de vez em quando, talvez seja isso. Eu posto alguns clipes de música lá, não sei se o Alexandre não gostou da homenagem que eu fiz a ele, Alexander the Great, do Iron Maiden. Talvez seja isso. O que eu sei é que o Pavlovski, o CEO do Rumble, é alguém que defende a liberdade. Quando ele podia estar ganhando de dinheiro no Brasil para operar o Rumble e o Locals no Brasil? Uma fortuna. Estava crescendo vertiginosamente. Mas ele não é um empresário típico brasileiro, daqueles que Lenin se referia, pensando no Brasil, quando dizia: eu vou comprar da burguesia a corda que usarei para enforcá-la. No Brasil, nossos empresários pensam em resultado de curtíssimo prazo. São míopes. Por isso que eles estão sem pressionar o Congresso em relação ao Alexandre de Moraes, mas querem pressionar o Bolsonaro para pedir arrego ao Trump. Com uma elite dessas, ninguém vai a lugar nenhum, gente. Aliás, a nossa elite intelectual, também composta por covardes e sonsos como o Joel Pinheiro da Fonseca, que na Globo News sugeriu o nome de Alckmin para ser uma espécie de moderador. Alckmin, aquele que grita Lula, entoando o hino da Internacional Socialista ao lado do Lula. Ou pior, aquele que vai em festinha de terroristas. Festinha que não se manda os filhos e muito menos se vai. Ele estava lá ao lado de um bando de terroristas que foi eliminado, mas eis que para o Joel Pinheiro é uma voz sensata e moderada para fazer a nossa diplomacia com o Trump. Quer dizer, o cara não entendeu nada de nada. Eles não entenderam nada do que está acontecendo. Eles não sabem quem é o Trump. Eles não sabem que o Trump não liga para o Itamaraty. Eles não entendem que o Trump colocou como prioridade a questão da liberdade no Brasil e não a questão mercantilista ou do déficit comercial. Eles não entenderam nada de nada. Estão fazendo eu forçar minha voz aqui no meu descanso necessário, hospitalizado, para falar não de mim. Porque, de novo, esse caso aí meu, sei lá porque o Alexandre de Moraes me escolheu, mas é um cara do mal, quer me atingir, não sei. Mas eu estou bem, viu? Agora, a empresa que ele está tentando dobrar a aposta é sócia, parceira na causa da empresa do Trump, da Truth Social. Ali sim eu uso postagens, tá? Na Truth Social eu posto coisa. A plataforma do Trump. Pede a eles multa de 100 mil reais e dados meus. Um cidadão americano. Pede a eles. Eu estou protegido pela primeira emenda, como respondeu o advogado da Rumble, que é o mesmo. Que fala português, viu, Alexandre? Você sabe disso já. Então, o Alexandre de Moraes está sinalizando alguma coisa com isso. Ele está dobrando a aposta. Ele tem tara pelo Alan dos Santos, por mim, por alguns. Mas ele está dobrando a aposta. Ou seja, ele sente que não tem mais volta. Ele sente que tem as costas quentes do Senado, porque o Senado tem um centrão fisiológico cujos donos do poder são frouxos e não entendem a ameaça comunista do Foro de São Paulo, não entenderam o jogo do Lula e do Dirceu, e acha que, não, se for o Tarcísio e ele sinalizar moderação, tá tudo bem. Não entenderam nada. A elite brasileira só vai acordar quando virar Venezuela mesmo. Mesmo. Isso, para mim, virou uma constatação, porque eu conheço gente muito próxima que pensa assim. E tô vendo eles falando, não, cara, o Bolsonaro tinha que fazer o Trump desacelerar do acelerador. Hã? Toda a elite empresarial brasileira hoje tinha que estar concentrada
impedir a cabeça do Alexandre de Moraes ao Senado. Ponto. De exclamação. Acabou. Mas não. Estão lá brincando que o Brasil tem um verniz de normalidade institucional, como o Estadão, um jornal que precisou de 10 grandes empresas aportarem 200 milhões para salvá-lo de dívidas. O Estadão tucano tem essa mesma postura. Esses empresários que salvaram o Estadão são os mesmos que vão salvar o Brasil? Eu não posso rir. Não posso rir tanto assim, gente. Faz isso comigo, não. Vocês vão virar Venezuela por culpa única e exclusivamente de vocês. Classe empresarial, donos do poder, banqueiros, Fiesp, Rede Globo e por aí vai. É triste, porque muita gente boa está pagando o pato, que não merece. Mas vocês merecem. Gente, Rodrigo Constantino internado teve que vir trazer a verdade. E falando em trazer a verdade, já Bolsonaro também acaba de desmentir tudo. Mas antes, olhem isso. A ação do Felipe Martins caiu com o ministro André Mendonça. Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, vou falar aqui sobre o ministro, que aliás foi indicado por Jair Bolsonaro, o ministro André Mendonça. Ele vai ser o relator de uma ação protocolada pela defesa do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que tenta o que nessa ação? Atrasar o andamento do inquérito sobre a elaboração de um plano de golpe. Notícia que é destaque, inclusive, no site da CNN. Vejamos aí, ó. A defesa de Felipe Martins questiona a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito, que tramita no Supremo, o acusando de não ter respeitado a legítima defesa do ex-assessor e tirando dele direitos básicos, como a permissão para realizar entrevistas, por exemplo. A relatoria do ministro Mendonça, que é um ministro indicado, como eu disser aqui, ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, para a ação, foi publicada na última sexta-feira. Moraes foi excluído desse processo específico, já que a ação é contra ele, então não pode ele ser o relator do negócio que é contra ele. Pelas redes sociais, o advogado de Felipe Martins comemorou a escolha do ministro. Bom, gente, está tudo na mão de Mendonça. E agora, olhem esta notícia. Ideia de moeda comum do BRICS foi Lula de chanceler russo entregando Lula de bandeja. Fala de Sergei Lavrov foi relembrada após a reação de Donald Trump. Voltou a circular na imprensa a entrevista que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, concedeu em novembro de 2024 à TV BRICS. Nela, ele declara que a ideia de uma moeda comum entre os países que compõem o bloco econômico partiu do presidente Lula. Segundo Lavrov, a iniciativa de criar sistemas de pagamentos alternativos ao dólar foi apresentada para representantes dos países BRICS durante a cúpula do Joanesburgo em agosto de 2023. E Maduro já se manifestou sobre isso e também entregou Lula de bandeja. Lula vai criar moeda comum com Venezuela. Olhem isso, gente. Para quem está falando que Lula não ia fazer isso, já compartilha esse vídeo para aquele seu conhecido, aquela pessoa que insiste em dizer que isso não é verdade. Hoy, el presidente Lula da Silva anunciaron que van a dar pasos para la creación de una moneda común de Sudamérica. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña. Hoy vamos aqui resolver um problema. Não procede a informação da Jovem Pan que eu estou fora, Eduardo está fora e querem botar a Michele para fora também. Não existe isso. O que eu falei com a Jovem Pan é que no momento estou inelegível. E a situação do Carlos, ele está no inquérito, tudo pode acontecer com ele. E obviamente aparece o nome da Michele aí que
tem tudo para talvez, né, talvez, vir candidato a algo mais importante. Então, não procede a informação da Jovem Pan que eu estou fora. Não tem furo jornalístico. Se tivesse falar algo nesse nível, eu convidaria a imprensa e daria uma coletiva nesse sentido. Então, lamento, Jovem Pan. E olhem o que disse esse aliado de Bolsonaro. Segundo ele, Alexandre de Moraes está dando um verdadeiro tiro no pé, principalmente em relação a Donald Trump. Países ao longo dos últimos meses sofreram novas tarifas com o governo Donald Trump. Isso é algo que ele dizia durante a campanha que iria fazer. Mas nenhum país reagiu de forma tão vergonhosa quanto o Brasil. E pior, reagindo de uma forma como se quisesse piorar a situação. Como se estivesse cavando a falta, buscando mais tarifa, buscando mais conflito e mais animosidade. Alexandre de Moraes, no caso do Brasil em específico, é uma das poucas figuras que não fazem parte do governo, da política, que está incluído na justificativa das tarifas. Né? Um judiciário, um ministro da Suprema Corte estando incluído na justificativa. Obviamente, todo mundo já sabe, decisões autoritárias, perseguição contra a direita, julgamentos absurdamente teatrais para prender pessoas que ele não gosta, e censura contra empresas americanas e cidadãos americanos. Esta última parte é a parte chave que eu quero fazer nesse vídeo. Um dos motivos do Brasil estar sofrendo uma tarifa de 50% é porque Alexandre de Moraes, com decisões absurdamente contrárias à nossa Constituição e ao devido processo legal, impôs censura a cidadãos americanos em território americano, publicando numa rede social americana, dentre essas, umas que nem sequer têm sede no Brasil, como é o caso da Rumble. Parece que para cavar a falta, hoje, Alexandre de Moraes tomou uma outra decisão, todo mundo já acompanhou, de bloquear a conta do Rodrigo Constantino. Constantino, um jornalista brasileiro, que mora nos Estados Unidos, que é cidadão americano, bloquear a conta dele no Rumble, uma conta que ele não usa desde 2023, sendo que o advogado da Rumble é o advogado do Donald Trump, no caso. E aí o advogado do Trump dá essa entrevista, onde ele desenha por que o Moraes também é responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí Por que favor. foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Verdade. Até hoje ele não se defendeu no processo, porque ele sabe que é indefensível. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro em privado tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Esta é realmente a pergunta. Ele está tentando cavar um conflito com os Estados Unidos. Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que... Esse é detalhe, o Rumble já está bloqueado no Brasil. Por que ele está bloqueando uma conta numa rede que já é bloqueada? Foi feito antes de dezembro de 2023. É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras, tá?
São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Isso aqui que o advogado do Trump está falando, eu vou reduzir. No momento de extrema convulsão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, um dos motivos dessa convulsão é por causa de decisões ilegais a empresas americanas, ao desrespeito à soberania americana, por ordens do Alexandre de Moraes. Neste momento em que todos deveriam sentar à mesa e conversar como adultos, Alexandre de Moraes repete a mesma coisa que causou tudo isso, por um motivo absurdamente surreal. Banir uma conta numa rede social que já está banida. O Rumble já é banido no Brasil. O Alexandre de Moraes mandou banir a conta do Rodrigo Constantino numa conta que já é banida. Ele está mandando um recado bem claro. Foda-se vocês, vamos para briga, vamos para guerra. Eu quero ver o circo pegar fogo. Não tem outra explicação. Cara, é surreal o que está acontecendo. Parece que ninguém é adulto mais nessa situação. Ninguém quer agir como adulto. Realmente, né, gente? Diante desse imbróglio entre Brasil e os Estados Unidos e essa tarifa, Alexandre de Moraes dobrando a aposta, porque ele não está nem um pouco preocupado com o povo brasileiro. E isso a gente já sabe. Eles estão preocupados com o próprio umbigo. O que ele não quer é perder a cadeira. Ele sabe muito bem que se Bolsonaro voltar em 2026, se Bolsonaro conseguir metade do Senado e metade da Câmara, como ele vem falando, ele muda esse Brasil. Ao começar pelas cadeiras do Supremo. E é por isso que ele não está recuando, porque ele não está nem aí para o povo brasileiro. A preocupação dele é a cadeira do Supremo. Bom, gente, essa é a minha humilde opinião, tá? E a de vocês? Deixa aqui nos comentários. E agora, olhem esta notícia. Alckmin, decreto que abre caminho para retaliar os Estados Unidos, sai até terça. Eles estão dobrando a aposta, porque eles não estão se preocupando com nós, o povo brasileiro. Essa é a verdade. Cada um preocupado com seu ego, vaidade. É isso que está acontecendo, infelizmente, no Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin também indicou que o governo continuará buscando reverter o tarifaço de Trump e acionará o OMC. Ao deixar a inauguração do viaduto de Francisco Morata em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou neste domingo, dia 13, que o governo federal editará o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade econômica até terça-feira, dia 15. Com isso, o Brasil será capaz de adotar medidas proporcionais contra o tarifaço de 50% anunciado pelos Estados Unidos. É só vocês perceberem, eles não estão nem aí para o povo brasileiro. Esta é a verdade. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, deixar aqui o seu comentário, o que realmente vocês acham que está acontecendo de fato. Na minha humilde opinião, gente, é ego. Puro ego. Eles estão preocupados somente cada um com poder, somente cada um com seu próprio umbigo, somente cada um com a sua própria cadeira, com seu próprio cargo e não estão nem aí para o povo brasileiro. Agora virou para eles meio que questão de honra, sabe? Esquecendo que Donald Trump é um dos homens mais poderosos do mundo. E mexer com uma potência como os Estados Unidos, isso sim é dar um verdadeiro tiro no pé. E é isso que está fazendo tanto esse governo quanto o ministro Alexandre de Moraes. E vocês, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, como eu falei para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, até nosso próximo editorial.